Olá, amigos, namastê. Só há um Deus, não existem dois deuses. Quando alguém afirma que existe uma diferença entre Javé, o Deus do Antigo Testamento, e o Pleroma, fundamentando a sua teologia no cristianismo gnóstico ou incipiente, o cristianismo primitivo, que é verdadeiro, é autêntico. A mitologia cristã gnóstica é autêntica. Ela é negada pela ortodoxia ainda hoje, mas ela faz parte da história da cristandade e ela é, sim, os textos sagrados, ditos apócrifos, chamados de apócrifos, são autênticos, são verdadeiros. Queira a ortodoxia ou não, eles são autênticos, eles são verdadeiros. E a própria providência tomou providência de que fossem encontrados em Nag Hammadi, em 1945, esses evangelhos, dentro de uma caverna em que um beduíno encontrou dentro de vasos, e veio à tona todo esse conhecimento. A cristandade gnóstica é autêntica. Ela foi perseguida, sim, pela ortodoxia e até hoje é negada pela ortodoxia, mas há aqueles que que têm usado esse conhecimento e que tem muita mitologia ali, personificando, utilizando uma espécie de prosopopeia, personificando aquilo que não pode ser personificado, senão incorremos em erros graves de interpretação, de hermenêutica. Quando, por exemplo, dizem que Yaldabaoth ou Yahvé, né, Javé, o Deus do Antigo Testamento, é um Deus mau, e que existe o Deus bom, como se houvesse em verdade uma divisão, uma separação entre um e o outro. Não há separação. Devemos compreender aquilo que já falei em vídeos anteriores sobre as máscaras de Deus. Javé é uma máscara do Pleroma. Assim como Brahma no hinduísmo, termo pejorativo, como já também expliquei, o nome correto é Sanatana Dharma. No Sanatana Dharma, Brahma é Brahman, é uma máscara de Brahman. Mas, professor, como explicar toda a perversidade, a maldade, o derramamento de sangue contido no Antigo Testamento? Lei de causa e efeito, lei do karma e da reencarnação. Se compreendermos as leis do karma e da reencarnação, compreenderemos que o derramamento de sangue que existiu, que é narrado na Bíblia, no Antigo Testamento, é em verdade a manifestação, a cobrança kármica. Como já falei em vídeos anteriores, Brahma é Brahman, Brahma é uma máscara de Brahman. Brahman precisa se utilizar de formas para se manifestar no mundo das formas. Ele precisa se utilizar da dualidade para se manifestar no mundo da dualidade. Porque ele é o uno, inefável. É o Deus verdadeiro, amantíssimo, mas esse mesmo amantíssimo é que se utiliza das máscaras neste mundo para o nosso crescimento. Não há mal que seja em vão, não há testes, não há provações que sejam vãs. Deus nos coloca à prova para mostrar que somos deuses, que somos seus filhos poderosos. Como Jesus mesmo afirmou, o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Aquilo que eu fiz, vós também podeis fazer, pois sois deuses. Sois filhos do Altíssimo. Então não está escrito em vossa lei, eu disse sois deuses. Quando quiseram apedrejá-lo, ele citou o salmista. Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então não há divisão entre Brahma e Brahman, entre Javé e o Pleroma. Javé é uma máscara do Pleroma. Moisés foi autêntico, o judaísmo é autêntico. Claro que existe, assim como existe o cristianismo ortodoxo, que perseguiu os gnósticos, perseguiu o cristianismo esotérico com S. Existe o judaísmo também da época de Jesus, que perseguia Jesus, que não compreendia os ensinamentos de Jesus e que mandou crucificar Jesus por ele afirmar a sua unidade com o Pai. Coisa que pertence muito mais ao hinduísmo, ao Sanatana Dharma, ao yoga, do que ao próprio judaísmo. Moisés nunca disse eu sou Deus ou eu sou filho de Deus.
apesar de dialogar com Deus. E é dito nos textos, nos Shastras indianos, que aquele que vê Brahma torna-se Brahma. Ele não vive mais como um homem, ele se torna um Deus, e foi o caso de Moisés. A sarça ardente que Moisés teve a visão é, em verdade, o Sushumna Nadi, na coluna vertebral, que quando arde, quando se torna magnética como um fogo dentro de nós, é Deus. Yogananda, quando chegou à América, ele chegou dizendo: Deus está na coluna vertebral. O cajado de Moisés é o simbolismo da coluna vertebral. Dos yogi danda yogis, que caminham com dandas, com bastão de bambu, representando a coluna vertebral, onde estão os 7 candelabros de ouro do Apocalipse, que é por meio dessa energia ígnea dentro de nós que alcançamos o Buddhado, a iluminação, o Nirvana, o Nirvikalpa Samadhi. Deus em nós, vendo Deus em nós, o amantíssimo, o bem-amado cósmico dentro de nós. Não há diferença entre Javé e o Pleroma, não há diferença entre Brahma e Brahman. É a mesma manifestação, não existem 2 deuses. O panteão hindu, o enorme panteão hindu, com milhões de deuses, são todos máscaras, como diria Joseph Campbell, o grande mitólogo, de Brahman. Ganesha é uma máscara de Brahman. Brahma, Vishnu, Shiva são máscaras de Brahman. Lakshmi, Sarasvati, Durga são máscaras de Brahman. Todos somos Brahman em manifestação. Ele está vivendo em nós. Ele sorri através de nós, como em um poema de Yogananda. Ao amanhecer é meu o teu bom dia. Quando levanto, levantas comigo. Se caminho, caminhas comigo. Se tropeço, permaneces firme. Se morro, tu és minha vida. É isto, queridos. Não há diferença, não há 2 deuses. Só há um Deus, só há uma manifestação cósmica. E isso é o que o judaísmo ensina, é o que o cristianismo ensina, é o que o hinduísmo, muito antes do judaísmo e do cristianismo, já ensinava. É o que até mesmo o budismo ensina quando fala a respeito do Buda, da consciência búdica, de Tathagata, da consciência nirvânica. A verdade é uma só, apesar de parecer diferente, porque Deus é um só. Ele é o infinito e manifestado que se manifesta de diferentes formas em diferentes épocas e tradições. Namastê!